Amigo internauta do programa e do canal Depois da Vírgula, sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje aqui estamos para comentar algumas situações que vêm ocorrendo tanto no processo econômico internacional e nacional, como também no atual momento da nossa política, enfim, de tudo que vem acontecendo no Brasil. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o processo inflacionário que assolou o mundo e que já há mais de 12 meses vem acometendo as economias do grupo dos países desenvolvidos, também dos países em desenvolvimento, especialmente o grupo do G8. Né? Estados Unidos da América está vivendo talvez a sua maior inflação dos últimos 20 anos, a Europa em geral também está sofrendo disso, e a explicação tecnicamente é relativamente plausível e por que não dizer simples, né? Essa inflação ela está numa esteira do aumento da circulação da moeda em todo o mundo por conta da pandemia, ou seja, de um lado você tem a manutenção da circulação da moeda com os programas de incentivo, ou seja, os governos incentivaram colocando ajuda financeira para as famílias que não estavam saindo de casa, não estavam produzindo, e do outro lado nós não temos o quê? Nós não temos a oferta, ou seja, tem a demanda aqui sendo mantida, mas sem a oferta, e os preços começaram a subir rapidamente, né? Praticamente já no período final da pandemia, e agora tomando um corpo maior, ou seja, de um lado eu tenho baixa oferta, de um lado a demanda mantida, então essa circulação de moeda acabou causando um aumento generalizado dos preços. Bom, isso por si só, na esteira de uma injeção de basicamente 5 trilhões de dólares na Europa, 5 trilhões de dólares, e agora os bancos centrais europeus estão anunciando que até exatamente dezembro será recolhido de 400 até 600 bilhões de dólares do dinheiro que foi colocado em circulação, ou seja, os bancos centrais pretendem recolher de circulação de 400 a 600 bilhões de dólares que foi colocado. Bom, em relação a esse sinal, o que isso tem a ver, o que isso vai impactar na nossa economia? Bom, isso vai diminuir sobremaneira a liquidez internacional. Já está diminuindo, né? Nós estamos vendo políticas monetárias sendo aplicadas. A política monetária normalmente é uma política monetária anticíclica, ou seja, com motivo de retirar moeda de circulação, fazendo com que as famílias passem a poupar em troca de juros. Esse processo é um processo que lá na frente normalmente causa um desaquecimento bastante considerável da economia, e esse é o sinal do efeito W, ou seja, você está no pico da inflação, desacelera a economia, e aí quando você chega, em tese, no fundo do poço, entre aspas, você volta aos incentivos, ou seja, baixa os juros e faz com que a moeda volte a circular, né? Melhorando o crédito, melhorando as condições de financiamento, e faz com que a economia volte. Nesse momento, nós estamos no momento anticíclico, ou seja, todo mundo, ou seja, os bancos centrais em geral estão aumentando generosamente seus juros. Aqui no Brasil a gente já está fazendo isso há algum tempo. Devemos aí fechar o ano por volta de 13,75%, talvez até 14% de taxa de juros. Isso vai provocar, e aí a gente já vai para o Brasil, mas só para encerrar o cenário internacional, isso vai provocar um desaquecimento dos fluxos de capital, né? Bom, agora mais por aqui, enquanto isso no Brasil, nós temos a alta da taxa de juros, né? O desaquecimento também aqui, porque ainda estamos na casa dos 12 milhões de desempregados. Isso mostra que esse movimento anticíclico ele vem numa hora, não podia vir numa hora mais indigesta possível, né? A situação é muito complicada, porque isso vai, daqui a alguns meses, provocar um desaquecimento do mercado local. E o que isso significa? Que aquela pouca recuperação de praticamente 1.200.000, 1.300.000 postos de trabalho, que foi o pico aí
da pandemia, lá com quase 14 milhões de desempregados, né, 13 milhões e pouquinho, ele pode rapidamente ser devolvido, ou seja, aquele benefício de 1.200.000, 1.300.000 pode ser devolvido até dezembro. Aliás, muito se fala antes até de dezembro, seria praticamente outubro, a gente já teria um sinal claríssimo de desaquecimento local, o que provocaria uma agudização já da crise instalada. É muito claro que nós estamos vivendo também, diante desse processo, uma clara polarização política, porque estamos em ano eleitoral, e por ser um ano eleitoral, os debates estão aí, e essa polarização está colocando o debate nas extremidades, ou totalmente à direita ou totalmente à esquerda, provocando o que a gente chama de um processo de não moderação. O capital, como todos pelo menos desconfiam, gosta de moderação, gosta de discursos moderados, não gosta de surpresas, e esse debate de extremos, de polarização, de pontas de régua, não vai ajudar em nada o cenário brasileiro, que já está sob o efeito de taxa de juros altíssima, né, baixa produtividade, né, ou seja, o PIB nosso muito ruim, né, o PIB não está sendo uma fonte de recuperação, e agora certamente não será, né, as pesquisas estão mostrando, né, que esse discurso populista está colado, né, na base da pirâmide dos eleitores, né? Boa parte dos eleitores do Brasil são muito sensíveis aos programas sociais de renda, e evidentemente que o debate está aí, né? Tanto da polarização da direita como da esquerda, está aí nos programas de geração de renda. Vamos lembrar que essa geração de renda causou um déficit da dívida pública muito grande, muito elevada. Isso vai provocar, obviamente, uma certa rejeição do capital se não houver um cenário de melhora, ou seja, nós já vamos entrar em 2023 tendo que explicar o que vai acontecer nos próximos 5 anos. E nos parece que parte dos nossos candidatos, pelo menos aqueles que estão pontuando, estão na frente aí das pesquisas, não estão muito dispostos a debater essas questões econômicas. O que vai fazer com essa questão econômica, ou seja, quais são as saídas para a geração de emprego, para esse programa assistencialista, esse programa muito forte de dependência de geração de renda, o que vai fazer com o endividamento público. Agora surgiu mais um fator, mais uma vez, diante, que eu entendo, de uma bravata, que é a possível privatização da maior companhia brasileira, né, que é a Petrobras, também uma coisa meio fora de hora. De qualquer forma, aqui no Brasil, a gente continua fazendo um desserviço, continuamos fazendo a lição de casa ao contrário do que deveria ser feito para quem quer uma certa previsibilidade. Ou seja, esse cenário de dólar alto, esse cenário de fuga de capitais está atrelado à não moderação do discurso, associado mesmo com a alta dos juros, associado a uma tremenda falta de estabilidade política e, obviamente, sem nenhuma perspectiva econômica para esse cenário que já é ruim. Né? Ou seja, nós temos um cenário ruim de empregabilidade, ruim de produto interno bruto, e ainda não estamos colhendo o resultado, que certamente será ruim, da alta da taxa de juros. Bem, pessoal, por hoje era só. Eu passei aqui para dar esse overview dos últimos acontecimentos: taxa de juros, política monetária internacional, política monetária local, cenário político local, polarização e o que esperar do debate em relação aos temas econômicos. Então, é esperar para ver. Tá bom, pessoal? Que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau!